Tá o seminarista Lucas e a intérprete Elaine para subir aqui à plataforma. Nós teremos o prazer e o privilégio de ouvir a palavra e de ver a palavra. Hoje nós veremos a palavra. E de que forma nós veremos a palavra? O seminarista Lucas, ele é surdo, mudo, e ele ministrará para nós em Libras. Ele trará algo para o nosso coração, algo separado do trono do Senhor para o nosso coração. Por que nós fizemos esse convite aos representantes da comunidade surda, da comunidade muda? Porque os povos surdos, as pessoas surdas são considerados povos não alcançados. E o tema da Equibalo é povos não alcançados. Nós precisamos nos despertar e nos colocar na posição de alcançar estes povos. Nós temos o privilégio aqui na igreja de ter, não sei se mais alguém ainda está estudando nesse segmento, mas a Luana, esposa do tesoureiro da igreja Cássio, a Luana está nesse percurso, nesse trajeto, buscando se aperfeiçoar cada dia mais, para logo estar aqui neste lugar, sendo a intérprete, porque nós receberemos muitas pessoas para que elas se sintam acolhidas e incluídas em nosso meio. Amém? Quero que você estenda sua mão para cá, nós vamos orar. E pode fechar os seus olhos, estender sua mão, curvar sua cabeça, nós vamos orar e abençoar a vida dos nossos irmãos que estão aqui. Pai, nós oramos a Ti, te entregamos esse tempo, Senhor, especial da Tua palavra. Nós ouviremos a Tua palavra na boca, Senhor, da intérprete Elaine, mas nós veremos a Tua palavra, Senhor, nas mãos, através das Libras, Senhor, pelo seminarista Lucas, que veio, Senhor, trazer aquilo, uma porção do céu para nós. Nós o abençoamos esse tempo, no nome do Teu Filho Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, te louvamos, amém e amém. Glória a Jesus. Obrigada. Prontos? Bom dia a todos, a paz seja com vocês. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por eu estar aqui, por este convite, por eu ter acordado cedo, né? Estou muito alegre por estar aqui. Obrigada pelo convite, pastores, pastor Lucas. Obrigada. É Lucas mesmo? É? Bom, vamos preparar, então, vamos sentir a palavra de Deus. Eu espero que cada um de vocês estejam aqui hoje, prontos para receber a palavra. E eu pensei muitas coisas para vir hoje aqui, mas pensando na inclusão, no evangelho, em tudo aquilo que eu quero mostrar para vocês hoje. Bom, primeiro eu quero que vocês abram a Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículo 16? 16, capítulo 16, versículo 15. Pega meu celular para mim. Dentro da minha bolsa. Prontos? Amém? Todo mundo encontrou? Certo? Então vamos ler. Jesus disse: vão pelo mundo todo e pregai o evangelho a todas as pessoas, ou a criaturas. O que significa, né? Tem algumas versões que está criatura. O que significa? Nós. Todos nós. Vocês, eu, dentro do nosso coração, a palavra do Senhor, ela precisa chegar à nossa palavra, o Espírito Santo chegar à nossa palavra. Mas muitas vezes nós somos cabeça dura. Nós precisamos voltar lá atrás e mudar algumas coisas, aprender com os discípulos.
que Jesus subiu aos céus e mandou a gente ir, evangelizar. E nós vamos seguir a Cristo. Porque até que Jesus volte, hoje ele está com o Pai, mas até que ele volte, é nossa missão estarmos pregando. E nós aceitamos essa missão e pedimos para o Pai, por favor, Pai, abre os céus, nos abençoa nesse dia. E aí a bênção vem, parece que vem um vento forte, né, do Espírito Santo. É tudo muito lindo, maravilhoso, quando a gente está na presença, junto com o Espírito Santo. E eu quero ir junto. Mas ele diz o seguinte: espera um pouquinho, meu filho, ainda não é a hora, não é hoje que você vai para o céu. Por quê? Tem muitos povos que precisam. Ide, vá. Você tem que fazer a sua parte até o dia de voltar para o Pai. Vamos evangelizar. Certo? Quais dos 12 discípulos você é? Você vai com alegria para Jesus, subir, voltar ao Pai? Ou você está procurando aqui, está triste, está se preparando? Então, às vezes, a gente pensa o seguinte: o que eu preciso, né, como cristão? O que nós precisamos para o ID? Para nós irmos, para pregarmos, levarmos o Evangelho em todos os lugares, né, e todas as pessoas receberem o Evangelho. Vamos lá, então. Em Mateus, capítulo 2, 28, 20. Mateus 2 relata a história da visita dos reis magos a Jesus. Perdão, só um instantinho. Volta um pouquinho, Lucas. Volta. Em Marcos, ele falou que todas as pessoas estão juntas na nossa vida. Que cada pessoa tem um momento para crescer. E Jesus está junto de vocês, dentro do coração de vocês. E eu pergunto agora, eu fico imaginando, quando Jesus voltar, lá em João, está escrito o quê? Qual a palavra que está lá? Por quê? Todo aquele que ama a Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. Espera aí. Deus amou o mundo, não é? Não foi essa a palavra? E o ID? Cadê o ID? Como se encaixa em tudo isso? Vocês estão entendendo a palavra? Vocês já aceitaram Jesus, não é verdade? Então, e agora? Qual foi a mudança que teve? E o ID? O que significa esse ID para nós? Nós vamos pegar isso para a nossa vida como? Pregando o Evangelho a todos os lugares que a gente for. Aqui tem muitas pessoas que já receberam Jesus, mas estão sentadas esperando o quê? Só ouvindo o Evangelho, mais nada? Então, e aí? A igreja tem muitos lugares para ir, a igreja está cheia, mas as pessoas estão só esperando. Estão coçando, calmo no seu lugar, no seu trabalho, né? Precisa mais evangélicos. Evangélicos de verdade. Eu, por exemplo, eu amo a você. Jesus ama vocês. Em primeiro lugar, ele amou vocês. Pai, mãe, todos. Não é eles primeiro. Primeiro a Deus, o amor é primeiro a Deus. Vocês lembram em Jeremias, capítulo... Muito rápido. Jeremias, capítulo 31. Jesus, antes de Jesus nascer, o que aconteceu? Você conhece essa passagem? Você sabe que no futuro Jesus vai voltar. Jesus só quer uma pessoa, ele ama todos nós aqui. Ele ama o mundo, ele está aqui para pastorear. E lá no profundo do nosso coração nós pensamos: Pai, o mundo está aqui, ó. Ah, mas eu não quero ir lá no mundo para... Às vezes eu penso assim.
Porque as pessoas pensam que está tudo certo estar dentro da igreja, tira a sua roupa, né? Fica em casa, mas não quer ser pastor. E aqui nesse lugar está cheio também, o nosso coração às vezes está cheio também de pecado. E uma pessoa simples, coisas nós precisamos fazer é amar ao próximo. O nosso coração precisa estar limpo, misericordioso, para a salvação de almas. Jesus morreu por todos nós, para nos dar a salvação. E até aqui, parece que há impedimentos para que a gente faça e pertença à graça. Hoje você vive na graça, certo? Ou não? Nós estamos sobre a graça do Senhor. Você está sobre a graça. Não é lá no passado que nós vivemos na lei. Muitas pessoas aqui, todo mundo junto, olha o mundo. E só temos um só Jesus para trazer a salvação para todos nós. E eu? Eu não sou ninguém, né? Eu posso salvar? Eu não posso. Mas qualquer pessoa ouve um barulho, qualquer pessoa é inteligente. Tem muitas pessoas que encontram impedimentos para fazer. Mas você aceita Jesus e guarda ali dentro, e a alegria, né, muitas vezes, de encher, mas vive triste. Não tem esperança, não tem amor ao próximo, não tem compaixão. Aqui não, por favor. O que nós vamos fazer? Nós estamos aqui para quê? Existem muitas almas perdidas lá fora. Adão, lá no Éden, um homem perfeito, mas também pecou, também errou. E a sua geração chegou até hoje. Você? Não. Você vai ter que vir aqui por quê? Porque nós somos novas vidas, nós temos novo Jesus, nós temos a graça. Você lembra que a palavra ide? Então, e essa palavra? Levanta, vamos, você conhece a palavra. Vocês estão prontos? Que história que vocês já conheceram? Exemplo, ó. Você conhece Saulo? Saulo. Vocês conhecem Saulo na palavra? Era um general, né? Um homem forte, guerreiro, importante na sua época, que ele batalhava, ia para muitas guerras. Mas ele também matava os crentes. E não havia vida com Jesus. Até que, então, Jesus mandou uma luz muito forte e ele ficou cego. E aí ele percebeu que vinha uma pessoa à frente dele. E ele falou, quem que é você? Eu te conheço? Jesus falou, Saulo, você precisa mudar a sua vida, Saulo. Agora você se chamará Paulo. E então Jesus esteve junto com ele, ensinando ele. E aí Paulo, ele começou a escrever muitas cartas. E falando de Jesus, do amor de Jesus. Sempre, né, o tempo todo. E Jesus ele foi copiando a vida de Jesus. Ele foi transformando a sua própria vida. Mas hoje, ele não é surdo. Vou falar um pouco da minha vida, do meu testemunho agora, tá? Porque no passado eu também não conhecia Jesus. Eu não conhecia nada da palavra. Eu era triste, eu era angustiado, um jovenzinho que sempre vivia cabisbaixo. Eu não sabia evangelizar, não tinha a presença do Espírito Santo na minha vida, até que um dia eu me senti quebrado e o Espírito Santo foi abrindo o meu entendimento. Bom, agora eu vou ensinar um pouquinho a todos vocês para ensinar e sinalizar. Em Romanos está escrito:
para todas as pessoas, para nós sermos iguais. E o surdo é igual? O que vocês acham? Pensa igual, fala igual, tem pele igual, a identidade igual? O que vocês acham? O amor é um só. Deus amou todo mundo igual. O amor dele é para todos, independente de qualquer coisa. É igual. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Fala de um homem que era surdo, cego, mas ele tinha aparência igual a Deus, igual vocês. Vocês também têm. Deus deu a todos vocês igual. Um propósito de Deus. Vocês são um propósito. Vocês precisam aprender o amor de Deus. Ah, eu não sei Libras, como que eu vou ensinar um surdo? Como que eu vou ajudar um surdo se eu não sei Libras? Ah, me afasto, deixa ele longe. Não, não é assim que funciona. Todos vocês conhecem, são ouvintes, ouvem a palavra. E o surdo, como que ele percebe a palavra? Precisa do quê? Nós encontramos muitas barreiras de comunicação. A cegueira tem muita barreira de limitação. E nós estamos aqui pela misericórdia, porque Jesus nos amou. Bom, vamos lá. Há alguns barulhos que são diferentes, mas que nós podemos sentir lá dentro do nosso coração. O poder do Espírito Santo, por exemplo, é normal, nós sentimos também. Nós sentimos no cheio, a unção, ela paira sobre a igreja. Sabe como perfume? Que alguém passa do seu lado e você sente o perfume da pessoa inalando? Quando a gente percebe o Espírito Santo, é a mesma coisa. É como se fosse um belo perfume. E Cristo, ele nos ensina, nós precisamos da sua misericórdia. Em Mateus, capítulo 4, versículo 14. Que muitos são chamados. Jesus chamou muitas pessoas, certo? Muitas pessoas estão aqui sentados, não é verdade? E Deus escolheu apenas alguns. Então, Ele está escolhendo. É você? Seu coração? Como que está seu coração? Ele já escolheu, ele já olhou seu coração? Como que está? Tem verdades no seu coração? A palavra está nele? Olha só, nós conhecemos muitas pessoas também, e alguns são crentes fingidos, que pregam, falam de sucesso, mas e aí? Vivem uma vida com Cristo? Não vive, é da boca para fora. A gente precisa pensar que a gente prega para a salvação das almas. A gente precisa ter essa consciência. O surdo pode usar, Deus pode usar um surdo? Claro que pode. Pode usar para pregar, pode, sim, igual aqui hoje. Deus está usando-me. Pouquinho, eu sou muito pequeno, gente. Deus é todo-poderoso, Ele que me abençoa, Ele que me enche. Olha só, eu sou surdo. Presta atenção, eu uso as minhas mãos para falar. E Deus põe a sua unção nas minhas mãos. No momento de Deus, Deus põe a unção nos nossos lábios. E aí nós vamos evangelizando e falando do amor dele em todos os lugares. Você não fala? Você tem que usar isso, você tem que pensar e falar do amor de Cristo. Em todas as línguas. Em qualquer lugar que você for, Ele está te chamando. Você precisa evangelizar primeiro, você precisa falar do amor de Deus. Você precisa ter paciência, porque não é fácil. Só por quê? Porque às vezes você tem um primeiro problema, você começa a reclamar. Mas Jesus morreu na cruz, Ele reclamou?
Não, ele ficou quieto. Ele guardou tudo para ele sofreu calado, ele usou uma coroa de espinhos, tudo por você. O evangelho, ele não é só para os ouvintes. Nós precisamos abrir o nosso coração. E dar o nosso coração um pouquinho para cada um. Para a família em Cristo. Levar no nosso trabalho. Ah, no meu trabalho não, na minha família não. Você precisa crer. Jesus, em primeiro lugar, você precisa aceitar Jesus para ir para o céu. E cada um de vocês tem um propósito de falar do Senhor. Lá no céu, todas as línguas vão ser uma só. Nós não vamos ter diferenças. Lá no céu, não vai ter Libras apenas, né? Nós vamos adorar em Libras, nós vamos adorar em inglês, português. Todas as línguas vão estar no céu. Agora eu pergunto para você, o ouvinte, o que ele faz? Ah, eu não sei Libras. Eu não sei, não tenho comunicação com surdos. Ah, eu fico muito preocupada. Esse surdo é um coitado. Mas o que você faz hoje? Você só fica pensando? Por exemplo, você precisa aceitar, abrir as portas da igreja, receber, sempre com o sentimento que Deus vai te dar sabedoria, você vai ter treinamento para isso, você precisa se esforçar. O intérprete pode ensinar e ter mais comunicação dentro da sua igreja. Você precisa ter vontade de se comunicar com os outros. Às vezes, no culto, vem um surdo e vai embora, porque só vê as pessoas falando, gesticulando, e ele não percebe nada. Outra coisa importante é que o surdo não tem voz. Às vezes, ele não sabe ler a palavra, ele não entende aquelas palavras mais difíceis da Bíblia. Mas o surdo pode quebrar as barreiras. E o Espírito Santo é que vai fazer isso. Você pode pregar, fazer a sua parte, levar o Evangelho. E o Espírito Santo vai fazer a parte dele de ensinar cada um que receber essa semente, a palavra do Senhor, conforme cada um entende. E essa pessoa, ela precisa abrir o coração, porque lá em Marcos está escrito, a gente tem que ir e pregar. Vamos. No Brasil é fácil, não é? Aqui é muito fácil, porque aqui é o nosso país. Nós não temos nem na Arábia, em outros países. E aí, como que fica? Lá é difícil pregar. Porque Jesus quer que você prove que de verdade você ama Ele primeiro. Jesus falou que todos nós somos iguais. Nós somos todos filhos dele. E nós precisamos olhar agora para as outras vidas e conhecer Jesus no outro, no nosso próximo. Não entendi. O que ele falou? Aqui no céu há muitas formas de estarmos no céu. Mas todas elas é através do Espírito Santo. Por exemplo, você vai aqui, ali, o surdo. Cada um tem o seu espaço. Lá no céu é igual. Eu estou perguntando se lá no céu vai ser igual. Deus, Ele nos chamou. Você já está pronto? Você já está em pé? Cego, vai cego. Cadeirante, vamos? Precisa pregar, vamos. Todos nós estamos aqui com o corpo, nós somos corpo de Cristo, nós estamos com a unção do Espírito Santo. Nós precisamos nos preparar, nós somos uma igreja. Você tem um espelho na sua casa, você não se olha? Você se conhece? Eu também, certo? Mas você não conhece o seu espírito lá dentro, você não conhece o espírito das pessoas.
você não conhece. Paulo, por exemplo, lá no passado, ele era Saulo. E aí ele se olhava no espelho e ele se via uma pessoa má, uma pessoa que matava. E quando Jesus mudou ele passou a ser um evangelista do Senhor. E assim somos nós. Outra pergunta. Você sabe o que nós podemos fazer? Você sabe o que a gente pode fazer aqui? Jesus pergunta para você primeiro, como que é ir lá para o céu? Como que a gente vai parar no céu? Você sabe? Como a gente tem salvação? Ou muitas pessoas... Tem muitos surdos hoje aqui? Dá uma olhada, quantos? A grande maioria vai para o inferno. Porque não chegou a palavra para ele ainda. Não tem comunicação, os ouvintes não querem se comunicar. Estão muito felizes, né? Na festa, mas não estão pensando nas coisas do Senhor. Igual aqui, nós. Jesus derramou o seu sangue por nós. Já estou chegando no fim. É rápido. Em Mateus. Muitas pessoas foram chamadas, certo? Nós estamos com o nosso coração preparados, mas às vezes a nossa mente é confusa. E nós precisamos pensar na inclusão, na igreja das pessoas. Muitos são chamados, mas nós precisamos continuar pensando na inclusão. Agora eu pergunto para vocês, quantos de vocês são surdos ou conhecem uns surdos? Você conhece os surdos lá fora? Não? Pelo jeito ninguém, né? Porque ninguém respondeu. 0%. Isso. Às vezes 2% de todos os surdos são cristãos. E os outros 98% não conhecem Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Só 2% são cristãos. Por causa do quê, gente? Porque Jesus pediu para nós evangelizarmos, para nós irmos. O ID, lembra? Ele mandou você ir, vá. E você tem ido? Você tem pregado? Você tem levado a palavra para esse surdo? Para todos os lugares aqui do Brasil? Vamos? Pensa bem. Paulo foi. Em todos os lugares, foi até preso por causa disso, e feliz ainda. Ele foi preso e foi feliz. Ele ficou triste? Não, ele foi feliz. Ele foi preso, perdeu sua cabeça, mas ele foi feliz, porque ele levou o evangelho. Ele realmente viveu uma vida de Cristo. Nós, hoje, às vezes achamos tudo muito fácil. Mas não é. Bom, nós todos aqui, nós vamos no céu, certo? Precisamos nos preparar. E vocês vieram aqui para isso hoje, certo? Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês se preparem de verdade, com o coração pronto, não um coração fingido, um crente verdadeiro, que esteja pronto para a seara, que esteja pronto para ir na igreja, para buscar e para trazer outros. Que você faça o que Jesus nos mandou. E agora, não com a sua sabedoria, né? Porque Jesus não morreu em vão. E você, quem que quer aceitar Jesus hoje? Existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e queira aceitar Jesus? Hoje, todos aqui já são salvos. Deus abençoe, então.